How are you? How was your Mother's Day? I hope you guys had a wonderful weekend. Espero que tenham tido um excelente fim de semana com as mamães. Aproveitado a essencialidade de estar junto com a família, né? Acho que a gente tá passando por esse momento que é o mais importante, é valorizar os momentos com os nossos queridos, né? Então vamos lá, já que a gente não pode estar perto na sala de aula, vamos ficar perto aqui e depois na live, né? Então vamos lá, ó. Capítulo 9, interpretando e organizando o passado. Nesse capítulo a gente fala sobre o uso do Past Perfect e o Past Perfect Continuous e os seus acontecimentos e atuações dentro dos textos de vestibular, né? Eu peguei alguns exemplos que não tá no nosso material, mas que eu acho que são importantes, assim, para dar um clique no uso do Past Perfect. Então, apenas lembrando que, quando que a gente usa o Past Perfect? When do we use it? Ok? Então, aqui na number 1, together with the Simple Past. Então, junto com o Simple Past. Quando duas ações são combinadas, né? A primeira ação, na qual foi completada antes da segunda começar, né? Então, a segunda é colocada no Past Perfect, assim como a gente tem aqui. A segunda não, desculpa. A primeira é colocada no Past Perfect. Então, aqui eu tenho Mary had read the book before she watched a film. Então, o que ela fez primeiro? Né? Ela leu o livro e depois ela assistiu o filme, ok? Isso me dá uma noção de ordem do que aconteceu primeiro no passado, ok? Então, também utilizo quando past, o passado, equivale ao present perfect. Vamos lembrar que o present perfect, ele também é uma maneira de falar no passado. Só que de uma ação que iniciou no passado, ou que aconteceu alguma vez no passado, que tem alguma relevância no presente. Mas se você não tem uma signal word, se você não tem uma expressão de tempo, ela automaticamente te remete ao passado. Então, a gente usa o present perfect também quando for equivalente ao present perfect, né? O present perfect e o past perfect ali. Então, a gente tem um exemplo, ó. He had played hockey. Então, ele jogou hockey. Ok? Ou ele tem jogado hockey. Não temos uma expressão ali, ok? Então, a gente tem o present perfect. This bike is new, I have bought it. This bike was new, I had bought it. Yes? Então, ali não tem também uma expressão de tempo me dizendo o tempo exato disso. Porém, que I have bought it. Yes? Being old or not old anymore. Being new or not new anymore. Ok? A diagram to visualize the past perfect. Então, para a gente visualizar melhor, essas timelines são bem interessantes, né? Elas nos dão uma noção do que realmente eu tenho que utilizar nos contextos, né? Como que eu posso observar. We use the past perfect, então, for an action which was completed before a special point in time in the past. Então, para um tempo, num ponto especial do tempo no passado. Então, nesse momento, eu uso past perfect, ok? E aí, eu também utilizo quando for utilizado com o passado. As duas recorrências aí, mais comuns do past perfect. Ok, teacher, como é que a gente forma o past perfect? Vamos lembrar isso também, né? A gente também forma o past perfect utilizando o auxiliar had, né? E o particípio passado, past participle. Para quem não se lembra, o particípio passado para os verbos irregulares são aquela conjugação na terceira coluna, né? Da lista de verbos irregulares, né? E o auxiliar had é utilizado para todos os pronomes, para todos os subjects que eles falam. I, you, we, he, she, it, né? We and they, ok? Como que acontece, como que se forma o present perfect, levando em consideração os verbos regulares? Gente, regular verbs, a gente só coloca o ed, ele vai para o passado, normal, ok? Da mesma forma que a gente fazia no simple past, os verbos irregulares também vão para o passado
no past perfect também, ok? Afirmação dele no caso de positive form, negative form, question form, é bem importante a gente relembrar essas inversões, contractions, então só pra gente relembrar. O past perfect, numa affirmative ou numa positive form, ela se forma como sujeito, qualquer um deles que ali se encontram, mais o auxiliary verb, que é o had, mais o verbo no passado regular ou no past participle para verbos irregulares. Na negativa, o auxiliar vai para a negativa, então ele passa de had para had not ou hadn't. Tanto faz, se eu quiser usar o had not ou hadn't, whatever, ok? E aí, na question form, aquela mesma inversão, né? O auxiliar sempre vai para frente do sujeito. Lembrando que, quando a gente fala sobre past perfect tense, também nós temos as questions, aquelas open questions, né? Que a gente teria as question words, como what, where, when. E essas palavras sempre aparecem antes do auxiliar numa pergunta. Então, se eu perguntar assim, ó, what had you done? O que você fez? Né? What had you done? Então, what viria antes do auxiliar had. Alright? Então, vamos fazer aqui o exercise lá da Unesp, perto da minha casa, né? Então, vamos lá, ó. Assinar a alternativa que completa a sentença. The lady nanana, that she nanana, the PIN number, on the number of button presses required to access her account balance. Yes? Então, levando em consideração o uso, né, do past perfect, qual seria a alternativa correta? Se eu estou falando de duas ações no passado e uma aconteceu antes da outra, então a frase em si já me dá uma noção lógica de que o primeiro verbo tem que vir no passado. E o passado aqui é wrote, eliminando as letters B and C. Então aí eu posso marcar A, D and E. Yes? Então vamos pensar que the lady wrote that she has modeled the PIN number on the number of button presses required to access her account balance? Acho que não, né? Porque me dá a ideia de que tem uma referência do presente e eu não tenho nada que me leve a crer isso. Então, a E já era. A D, has been modeling the PIN number on the number of button presses required to access her account number. Também não daria certo porque ela não tem feito isso, né? Não tem, parece que continuou, né? E não, na verdade são dois fatos que aconteceram no passado, me levando a crer que a E é a melhor opção. Porque the lady wrote that she had modeled the PIN number on the number of button presses required to access her account number. Ok? Agora, essa aqui do Mackenzie, um pouquinho mais longe da minha casa. Gente, já tem a cara aí do Churchill aí na frente, né? E ele fala o quê? When I look back on all these women, I remember the story of an old man who said in his deathbed... Então, a gente temos aqui duas referências, três, né? Primeiro, Winston Churchill, morreu faz tempo. When I look back, a expressão, quando eu olho para trás, passado. E ele diz o quê? Que ele lembra da história de um velho homem que disse no leito de morte dele. Então, meu Deus, é passado atrás de passado aqui. Né? Então, eu já sei que eu tenho que utilizar aqui past perfect. Pronto, fechou. Qual opção ali na 12 fala isso? Ó, the verb forms that correctly complete respectively the blanks in the quotation are.
qual é a opção que me dá o uso correto do past perfect. Então, olha só. Aí eu tenho ali has had. Has had tá no present perfect. Has e have é present perfect, já não é. Be tá falando no passado. Ali, ó. Então, had e never happened. Não faz sentido porque eu já tô falando tanto no passado ali, ó, que uma ação aconteceu antes da outra, né? Então, na verdade, a primeira eu teria que colocar já no past perfect e aí a segunda talvez no passado, né? Então, já não cabe também a B. A C nem considerem, nem a D. Should have, deveria. Também não. Então, a melhor opção seria aí mesmo a D. Teria had. Isso é possível. O had, auxiliar, e o verbo had no passado, terceira coluna. Porque have, had, né? Voltem para a lista de verbos irregulares. É importante isso, tá? E had never happened, né? Esse had never happened nunca teria acontecido, né? Então, aí a estrutura correta do past perfect, ok? A number 13, ele fala assim, ó, what Churchill meant by what he said is that, ok? E aí, ó, ele diz o seguinte, já que a gente completou corretamente. When I look back on all these women, I remember the story of an old man who said on his deathbed that he had had a lot of trouble in his life, most of which had never happened. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que A. One should never worry about anything on one's deathbed. Yes? B. Everybody is expected to have trouble in life. However, solutions are never welcome. Sabe o que é isso que ele quis dizer? All the trouble you assume you have may actually not even get hold of you. D. A man and his troubles must always be dealt with care and attention, leaving no trace for worries. And E. 90% of the trouble you have is supposed to be worked out by your death. Uau! Então vamos lá, ó. Vamos tentar então interpretar. When I look back on all these women, quando eu olho para trás, né, e vejo essas mulheres, I remember the story of an old man. Eu vejo a história, eu lembro da história de um homem no leito de morte dele, que ele teve muito problema na sua vida. A maioria na qual nunca deveria ter acontecido, né? Então, a melhor opção que eu tenho aqui seria a C, né? Então, all the trouble you assume you have may actually not even get hold of you. Então, todo trabalho, toda confusão que você assume, você deve, talvez, na realidade, nem ter pegado para si, né? Então, eles não deveriam ter acontecido, esses problemas. A gente que escolhe o que a gente assume como problema na nossa vida, né? Lindo isso, adorei. Guys, falando então agora também do past perfect progressive. How long something had been happening before something else happened. Nossa senhora. Então assim, ó, a diferença do past perfect pro past perfect progressive é que assim, o past perfect progressive ele foca não que um fato aconteceu antes de outro, ou que algo no passado, mas o tempo que durou isso no passado, tá bom? Então aí eu tenho aqui a forma que é utilizado o quê? O auxiliar had mais o been. Então, o been é a marca do past perfect progressive. O verbo no infinitivo e o ing. Então, I had been waiting for Susan for 2 hours when she arrived. E vocês viram porque ela é past perfect, porque descreve a duração de algo que estava acontecendo no passado quando outra coisa aconteceu,
Então, é a mescla perfeita, né? Vamos ver aqui, ó. O uso. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos que eu acho interessante. A timeline, que é sempre muito interessante. Que mostra a duração antes de algo acontecer no passado, né? Então, we use the past perfect continuous. Também é também chamado de continuous, tá, gente? To show that something started in the past and continue up until another time in the past. Então, uma coisa começou no passado e continuou até alguma outra coisa terminar no passado, né? E aí ele coloca assim, ó, for 5 minutes and for 2 weeks are both durations which can be used with the past perfect continuous. Notice that this is related to the present perfect continuous. However, the duration does not continue until now. It stops before something else in the past. Então, olha só. Ele muitas vezes pode ser confundido com present perfect continuous. Mas tá, qual que é a diferença entre o past perfect continuous e o present perfect continuous? O past perfect acaba no passado, em algum tempo no passado. E o present perfect continuous continua até agora. Então, é essa a diferença. Por isso, a importância de sempre olhar as palavras, as signal words, as palavras de tempo, né? Então, olha só, o for. Então, olha só. They had been talking for over an hour before Tony arrived. Então, eles estavam conversando por 1 hora até o Tony chegar. Então, é essa leitura que eu tenho que ter do past perfect continuous, ok? O past continuous versus past perfect continuous. Tá, teacher? Qual é a diferença em usar um e o outro? Tá bom? Por que eu não posso usar o past continuous, que é mais fácil, né? Então, aqui tem a explicação de uma maneira bem interessante aí que pode despertar o olhar de vocês sobre o texto. If you do not include a duration such as for 5 minutes, for 2 weeks, or since Friday, many English speakers choose to use the past continuous rather than the past perfect continuous. Be careful because this can change the meaning of the sentence. Past continuous emphasizes interrupted actions. Então, ó, past continuous enfatiza ações interrompidas. Enquanto, olha que linda essa linking word, gente, é boa de usar, hein? Whereas past perfect continuous emphasizes a duration of time before something in the past happened, né? Então, enquanto o past perfect continuous ele enfatiza a duração do tempo antes que alguma coisa acontecesse no passado, né? Então vamos estudar esses exemplos aqui para entender um pouquinho mais a diferença entre um e outro, ok? He was tired because he was exercising so hard. Né? Então, esse was exercising aí. These sentences emphasizes that he was tired because he was exercising at that exact moment. Então, no momento que ele estava fazendo o exercício, ele estava cansado, né? E aí embaixo tá assim, he was tired because he had been exercising so hard. Então, me dá a ideia de que enfatiza que ele estava cansado porque ele estava se exercitando muito durante um período de tempo específico, né? E não é possível dizer que ele ainda estava fazendo os exercícios naquele momento, ou que ele tinha acabado de terminar. Então, ele estava, me dá a ideia de uma continuidade maior, né? Aqui fala também, remember non-continuous verbs, mixed verbs, que é interessante. A questão da forma, né? Então, é importante lembrar que os non-continuous verbs cannot be used in any continuous tenses, né? Então, vamos ver que tipo de verbo que a gente está falando aqui. Que seria o belonging, né? The motorcycle had been belonging. Mas aí eu tenho uma listinha para passar para vocês desses mixed verbs. Eu não vou entrar nele hoje, senão a gente vai demorar muito aqui nesse vídeo, ok? Mas é interessante. Yes, então olha só. Using the words in parentheses, complete the text below with the appropriate tenses, then
check the button to check your answers, ok? Então, assim, eu vou passar para vocês esse exercício para que vocês façam, tentem fazer, ok? Façam, completem. E em seguida, embaixo, a gente vai fazer, eu vou postar o answer key. Mas eu não vou postar hoje, eu vou esperar que vocês façam a atividade, ok? Tentem fazer a atividade sozinho, utilizando o tempo correto, alright? E aí, na próxima aula, entre essa aula de hoje e a próxima terça-feira, eu posto o answer key, ok? E aí, eu coloquei para vocês uma atividade um pouco diferente. Let's practice through music. Listen to it and do the activity and post it in Moodle, ok? Provavelmente nós faremos isso hoje na nossa live, ok? Assistam, escutem, é muito legal essa música, ok? E get some vocab. Espero que tenham gostado. See you guys in our next class, alright? Bye!